1 milhão. As palavras caíram como uma pedra em águas calmas. Elara ergueu os olhos do café, certa de que tinha ouvido mal. O homem ao lado da sua mesa vestia um terno que custava mais do que ela tinha ganho no ano anterior. Só o relógio dele poderia pagar o aluguel dela por 6 meses. E ele estava olhando diretamente para ela. Desculpe, o quê? 1 milhão. Em dinheiro. 6 meses do seu tempo. Adrian Kane puxou a cadeira à sua frente e sentou-se sem ser convidado. Preciso de uma namorada para uma negociação que está por vir. Você seria perfeita. Elara pousou a xícara lentamente. O café estava quase vazio a essa hora. Só ela, aquele estranho e um barista que fingia não estar ouvindo, mas claramente prestava atenção em cada palavra. Você perdeu a cabeça, disse ela simplesmente. Garanto que não. Adrian colocou um cartão de visita na mesa entre eles. Estou prestes a fechar o maior negócio da minha carreira. Os investidores são tradicionais, orientados para a família. Eles querem ver estabilidade antes de se comprometerem. Um relacionamento sério, potencial para casamento. E você não tem isso. Tenho dinheiro, tenho tempo, não tenho paciência para um romance de verdade. Seus olhos a examinaram, frios e clínicos. Você é perfeita porque não é ninguém. Não tem presença nas redes sociais, não tem conexões, não tem expectativas. Você vai desempenhar o papel, assinaremos os contratos e você sairá rica o suficiente para nunca mais trabalhar em um lugar como este. Elara sentiu algo apertar seu peito. Não era exatamente raiva, algo mais antigo e familiar. Ela sabia o que ele via quando olhava para ela. Roupas simples compradas em brechós, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, mãos que mostravam que ela trabalhava para viver. Ela havia escolhido essa aparência cuidadosamente nos últimos 3 anos. Cultivar a invisibilidade como outras pessoas cultivavam carreiras. Por que especificamente eu? Estou observando você há 2 semanas. Adrian recostou-se, completamente à vontade com essa admissão. Você trabalha aqui pela manhã, dá aulas particulares à tarde, aluga um apartamento no distrito industrial. Não tem família, namorado, complicações. É exatamente o que eu preciso. Discreta o suficiente para que ninguém questione de onde você veio. Desesperada o suficiente para não recusar. A barista parou até mesmo de fingir que estava trabalhando. Elara deixou o silêncio se prolongar. Deixou que ele pensasse que a havia encurralado. Deixou que ele acreditasse que sua avaliação estava completa e correta. 6 meses, ela disse finalmente. 6 meses, começando imediatamente. Haverá eventos, jantares, eventualmente a grande festa de negociação onde anunciaremos nosso noivado. Você vai sorrir, vai se pendurar no meu braço e vai convencer a todos de que está loucamente apaixonada por mim. E o dinheiro? Metade agora, metade quando terminar. Adrian pegou seu celular, tocou algumas vezes e mostrou a ela uma tela de transferência bancária. 500 mil prontos para serem enviados. Assinamos um contrato. Você concorda com os termos. Você mantém a ilusão. Simples. Nada nisso era simples. Elara olhou para o número na tela dele. Olhou para o rosto dele. Tão certo de seu poder. Tão absolutamente convencido de que a havia interpretado corretamente. Se ela era apenas mais uma mulher em dificuldades, que venderia qualquer coisa pelo preço certo. Ele não tinha ideia de quem ela era. Nenhuma ideia do que ela havia sido. Nenhuma ideia de que o papel que ele estava pedindo que ela desempenhasse não era nada comparado ao papel que ela vinha desempenhando todos os dias há 3 anos. Preciso ver o contrato primeiro, disse ela. Adrian sorriu, o sorriso de alguém que acabara de vencer. Inteligente, eu sabia que você seria prática em relação a isso. Ele não tinha ideia do quanto ela podia ser prática. 3 horas depois, Elara estava no saguão da Kane Tower, um prédio tão alto que parecia perfurar o céu. O piso de mármore era polido até brilhar como um espelho. Os lustres custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida. Ela já estivera ali antes, anos atrás, em circunstâncias muito diferentes.
Senhorita Elara, uma secretária apareceu, com um sorriso profissional no rosto. O Sr. Kane está esperando você. 40º andar. A viagem de elevador foi suave e silenciosa. Elara observou os números subirem e sentiu o tempo se movendo em duas direções ao mesmo tempo. Para cima, em direção a algo novo. Para trás, em direção a algo que ela havia deixado para trás. As portas se abriram para um escritório que ocupava metade do andar. Janelas do chão ao teto davam vista para toda a cidade. Adrian estava de costas para ela, observando seu reino. Pontual, disse ele sem se virar. Ótimo, isso é importante para o que vem a seguir. O contrato. Impaciente também. Agora ele se virou, e havia algo mais sombrio em sua expressão. Antes de prosseguirmos, preciso deixar algo claro. Este é um acordo comercial, nada mais. Você participará de eventos como minha acompanhante. Você se comportará de maneira adequada. Você não desenvolverá sentimentos. Você não criará drama. E você não, sob nenhuma circunstância, me envergonhará na frente de pessoas importantes. Pessoas importantes. Elara repetiu baixinho. Os investidores. Meus parceiros de negócios. Qualquer pessoa com influência real. Ele gesticulou com desdém. Você entende seu lugar nisso. Você é uma ajudante contratada. Mais bonita do que uma secretária, mas fundamentalmente a mesma coisa. Estou pagando para você prestar o serviço. Cada palavra foi pensada para diminuir, para lembrá-la do desequilíbrio de poder, para mantê-la no que ele considerava seu devido lugar. Elara já tinha ouvido variações desses discursos antes, de pessoas que achavam que o dinheiro as tornava melhores, que confundiam riqueza com valor. Ela até acreditou em alguns deles uma vez. O contrato, ela disse novamente. Adrian deslizou um documento grosso pela mesa. 20 páginas de linguagem jurídica, termos e condições, expectativas comportamentais, cláusulas de rescisão. E, escondida no meio, uma cláusula que a fez parar. O cliente reserva-se o direito de rescindir este contrato sem justa causa e sem pagamento dos fundos restantes, caso o contratado não cumpra os padrões aceitáveis de aparência, comportamento ou graça social, conforme determinado exclusivamente pelo cliente. Em outras palavras, ele poderia decidir que ela não estava tendo um desempenho bom o suficiente e se recusar a pagá-la. Poderia mudar as regras sempre que quisesse. Poderia reter o dinheiro por 6 meses e depois ir embora. Esta cláusula é abusiva, disse ela. É padrão para este tipo de acordo. Foi criada para lhe dar controle total. Exatamente. O sorriso de Adrian era afiado. Você não está em posição de negociar, Elara. Você precisa desse dinheiro. Estou oferecendo uma saída para o buraco em que você caiu. Aceite o acordo ou não. Há outras mulheres que adorariam ter essa oportunidade. Elara ergueu os olhos do contrato. Olhou diretamente para ele. Deixou que ele visse algo que não havia percebido antes em seus olhos. Algo que o fez se mexer levemente na cadeira. Vou assinar, disse ela, com uma condição. Você não está em posição de fazer condições. Adicione uma cláusula recíproca. Se eu puder provar que você violou os termos, recebo o 1 milhão inteiro, independentemente do prazo. Você quer uma garantia de que eu cumprirei. E eu quero uma garantia de que você honrará o acordo. Adrian riu. Riu de verdade. Você acha que eu violaria meu próprio contrato? Acho que homens poderosos muitas vezes esquecem os acordos que fazem com pessoas que consideram inferiores. A risada parou. Por um momento, algo passou pelo rosto de Adrian. Reconhecimento, talvez. Ou o primeiro indício de que ele havia calculado mal algo sobre a mulher que estava em seu escritório. Mas isso passou rapidamente. Tudo bem, disse ele. Sua cláusula. Não que você vá conseguir provar alguma coisa. Sou meticuloso com esses acordos. Ele fez a modificação em seu computador. Imprimiu uma nova cópia. Assinou-a com um floreio. Elara leu cada palavra novamente antes de assinar seu próprio nome. No momento em que sua assinatura apareceu na página, o telefone de Adrian vibrou. Ele olhou para ele e sorriu. Na hora certa. Tem um jantar hoje à noite. Meus colegas, famílias ricas de longa data, muito exigentes com etiqueta social.
Seus olhos passaram por ela de novo, e dessa vez o julgamento foi explícito. Você vai precisar de roupas diferentes, algo que não me envergonhe. Minha assistente vai te levar para fazer compras. O que você comprar vai sair do seu pagamento. Claro. E Elara? Ele se levantou, já dispensando-a. Lembre-se do seu lugar hoje à noite. Sorria quando forem falar com você. Concorde quando eu falar. Não dê opiniões sobre assuntos que você não entende. O que, dada a sua origem, é tudo o que vamos discutir. Ela poderia ter respondido. Poderia ter mostrado a ele exatamente o quanto ele estava errado. Em vez disso, ela sorriu. O mesmo sorriso que ela aperfeiçoou ao longo de 3 anos de invisibilidade. Entendo perfeitamente. 6 horas depois, Elara estava em frente ao espelho com um vestido que custou 8.000. A assistente o escolheu. Algo recatado mais caro. Uma roupa projetada para fazê-la parecer que pertencia ao braço de Adrian, sem ofuscá-lo. O tecido parecia familiar contra sua pele. Como memória muscular, como outra vida. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Adrian. O carro está esperando. Não se atrase. E lembre-se, você deve parecer grata por estar lá. Elara olhou para seu reflexo mais uma vez. Para a mulher em que se tornara. Para a mulher que costumava ser. Para o espaço entre elas, onde a verdade vivia. Ela havia assinado o contrato. Ela havia aceitado o dinheiro dele. Agora ela jogaria o jogo dele. Mas Adrian Kane havia cometido um erro crítico. Ele havia presumido que desespero significava fraqueza, que pobreza significava ignorância, que uma mulher que trabalhava em um café não tinha nada de valor a oferecer além de decoração. Ele olhou para ela e viu exatamente o que ela queria que ele visse. Ele não tinha ideia de que nos últimos 3 anos ela o havia estudado sua empresa, estudado o setor que ele dominava, esperando exatamente por essa oportunidade. Ele não tinha ideia de que a mulher que ele contratou para fingir ser sua namorada já havia comandado salas de reunião 2 vezes maiores que a dele. Já havia fechado negócios que superavam suas maiores conquistas. Já havia sido alguém antes que o destino e a traição levassem tudo. Ele não tinha ideia de que ela também se lembrava dele. De antes, de quando ela ainda era alguém e ele era apenas mais um homem ambicioso tentando subir na vida. Ele olhou para ela e não viu ninguém. Esse foi seu primeiro erro. Não seria o último. O carro estava esperando quando ela chegou lá embaixo. O motorista abriu a porta sem olhar nos olhos dela. A mensagem era clara. Ela era uma carga. Valiosa talvez, mas temporária. Adrian já estava dentro, navegando pelo celular. Ele olhou para cima quando ela entrou, e por um momento, algo parecido com surpresa cruzou seu rosto. Você está bem arrumada, disse ele. Obrigada. O jantar desta noite é crucial. A família Harrington. Eles estão no ramo financeiro há 4 gerações. Marcus Harrington controla o grupo de investimentos que veio cortejando há 8 meses. Sua esposa, Catherine, é quem realmente detém o poder. Se ela me aprovar, fechamos o negócio. Se não, estamos fritos. O que você precisa que eu faça? Seja charmosa. Impressione-se com tudo. Ria das piadas de Marcus. Elogie as joias de Catherine. Faça-os acreditar que sou o tipo de homem que inspira devoção. Ele olhou diretamente para ela. Você consegue fazer isso? Elara encontrou seus olhos. Sou muito boa em fazer as pessoas acreditarem no que querem acreditar. Algo em seu tom o fez parar. O fez olhar para ela com mais atenção. Mas o carro já estava chegando ao restaurante. A família Harrington estava esperando em uma mesa privada nos fundos. Marcus tinha 60 e poucos anos, com o tipo de confiança que vem de nunca ter precisado provar seu valor. Catherine era mais jovem, tinha olhos perspicazes e observava tudo. Adrian, Marcus se levantou, apertando a mão com a facilidade experiente dos ricos de longa data. Prazer em vê-lo. E esta deve ser? Elara, disse Adrian suavemente. Minha namorada. Os olhos de Catherine percorreram-na, observando o vestido, a postura, as mãos, os olhos, catalogando tudo. Prazer em conhecê-la, disse Elara, estendendo a mão. O aperto de mão de Catherine foi firme.
Testando. Encantadora. Como vocês dois se conheceram? Essa era a história que eles haviam preparado. Adrian a escreveu para ela naquela tarde. Um encontro casual em um evento de caridade. Interesses em comum. Química natural. Elara poderia ter repetido tudo palavra por palavra. Em vez disso, ela sorriu. Na verdade, foi em uma cafeteria. Eu estava lendo, ele estava trabalhando. Ele derramou café em todo o meu livro. A cabeça de Adrian se virou rapidamente para ela. Isso não estava no roteiro. Que desastrado, disse Catherine. Mas havia diversão em sua voz. E você o perdoou? Ele me comprou um livro novo e café. E continuou me comprando café até que eu concordei em jantar com ele. O sorriso de Elara era caloroso, genuíno. Ele é muito persistente quando quer algo. Marcos riu. Isso parece com o nosso Adrian. Nunca aceita um não como resposta. Adrian estava olhando para ela, tentando entender por que ela havia se desviado, tentando determinar se isso era um problema. Mas Catherine estava se animando. O que você estava lendo? Teoria econômica, na verdade. Análise comparativa das estruturas de mercado nas economias emergentes. Agora, os dois Harringtons estavam olhando para ela com um novo interesse. É uma leitura bastante pesada para um café casual, disse Marcos. Acho fascinante como culturas diferentes abordam os mesmos problemas econômicos fundamentais. As soluções dizem muito sobre valores e prioridades. Catherine se inclinou para a frente. Você estudou economia? Esse era um território perigoso. Verdade e ficção se encontrando em tempo real. Estudei muitas coisas, disse Elara com cautela. Acho que entender como os sistemas funcionam ajuda a entender como as pessoas funcionam. Economia, psicologia, sociologia. São apenas maneiras diferentes de estudar a mesma coisa. O comportamento humano sob pressão. A mão de Adrian encontrou a dela debaixo da mesa. Para quem observava, parecia um gesto afetuoso. Mas seu aperto era forte, um aviso. Que revigorante, disse Catherine. Adrian, você não nos contou que sua namorada era estudada. Elara é cheia de surpresas, disse Adrian suavemente, mas havia tensão em sua voz. O jantar continuou. Marcos falou sobre negócios. Catherine fez perguntas diretas sobre o relacionamento deles. E durante tudo isso, Elara desempenhou seu papel perfeitamente. Apoiando, mas sem ficar em silêncio. Envolvida, mas sem dominar. Exatamente o equilíbrio necessário. Mas ela já havia mudado o jogo. Ela havia mostrado a eles que era mais do que uma decoração. Mais do que um acessório escolhido pela aparência. Ela os fez pensar sobre ela. Os deixou curiosos. Fez com que se lembrassem dela. No carro, depois, Adrian ficou em silêncio por exatamente 3 quarteirões. O que foi isso? Ele finalmente perguntou. O que foi o quê? O desvio do roteiro, a discussão sobre economia. Eu disse especificamente para você concordar e sorrir. Eu concordei. Sorri frequentemente. Você se tornou memorável. Esse não era o plano. O plano era você ficar em segundo plano. Ser agradável e esquecível. Elara virou-se para olhar para ele. Catherine Harrington não iria aprovar que você namorasse alguém esquecível. Mulheres como ela não confiam em homens que escolhem companheiras vazias. Isso as faz questionar o que mais você está tentando esconder. Adrian olhou para ela. Como você sabe o que Catherine Harrington pensa? Porque prestei atenção. Ela me testou 3 vezes durante aquele jantar. Fez perguntas destinadas a revelar se eu era genuína ou treinada. Se eu tivesse repetido sua história roteirizada, palavra por palavra, ela teria percebido imediatamente. Você é um abarista. Como sabe sobre dinâmicas sociais estratégicas? Elara voltou-se para a janela. Eu leio muito. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. O carro parou em frente ao prédio dela. Pequeno, degradado. Exatamente o tipo de lugar que Adrian nunca visitaria voluntariamente. Não preciso dizer, ele disse quando ela alcançou a maçaneta da porta. Mas esta noite foi um teste. Você passou. Por pouco. Mas você também correu um risco significativo ao se desviar do plano. Não faça isso de novo.
Estou pagando para você seguir instruções, não para improvisar. Entendido. Ótimo. Há outro evento amanhã à noite. Parceiros de negócios. Bebidas no Metropolitan Club. Mandarei um carro às 7. Elara assentiu e saiu. Ela esperou até que o carro estivesse fora de vista antes de permitir que sua expressão mudasse. Antes de se permitir lembrar de tudo o que aquela noite havia despertado. Todas as memórias que ela havia enterrado. Todas as habilidades que ela havia suprimido. Adrian Kane pensava que havia contratado uma atriz. Ele não tinha ideia de que havia contratado a única pessoa que poderia destruir tudo o que ele estava construindo. Ele não tinha ideia de que 3 anos atrás ela era a pessoa que todos cortejavam, aquela cuja aprovação importava, aquela que decidia quais negócios prosperavam e quais morriam. Ele não tinha ideia de que o escândalo que destruíra a reputação dela tinha suas digitais por toda parte. Que a denúncia anônima que desencadeou a investigação veio do seu escritório. Que enquanto ele subia, ele a empurrou para limpar seu caminho. Ele olhou para ela naquele café e viu uma pessoa sem importância. Ela olhou para ele e viu o arquiteto de sua destruição. Agora ele a trouxe para o seu mundo. Deu-lhe acesso, fez dela parte de sua negociação mais importante. Ele pensava que estava usando-a. Ele não tinha ideia de que ela estava esperando há 3 anos exatamente por essa oportunidade. Para que ele cometesse exatamente esse erro. Para que ele se aproximasse o suficiente para que, quando a verdade viesse à tona, ele não pudesse fugir. Elara entrou em seu pequeno apartamento e olhou para a parede onde guardava seus planos. 3 anos de preparação. 3 anos de pesquisa. 3 anos se tornando invisível para que, quando chegasse a hora certa, ela pudesse se tornar visível novamente da maneira certa. Adrian Kane a destruíra uma vez. Agora ela faria com que ele pagasse por isso. Mas primeiro ela precisava fazer com que ele confiasse nela. Precisava se tornar tão valiosa que ele não percebesse a armadilha até que fosse tarde demais. Ela tinha 6 meses. Só precisaria de 3. O Metropolitan Club ocupava 3 andares do prédio mais antigo do distrito financeiro. Madeira antiga. Dinheiro mais antigo ainda. O tipo de lugar onde as associações eram herdadas, não conquistadas. Elara chegou com um vestido diferente, ainda caro, ainda escolhido pelo assistente de Adrian. Mas desta vez ela fez uma pequena mudança. Um broche na gola, antigo, sutil, o tipo de detalhe que só alguém realmente familiarizado com a riqueza notaria. Adrian estava esperando no saguão. Seus olhos foram imediatamente para o broche. Onde você conseguiu isso? Em um brechó, anos atrás. Achei que combinava com o vestido. Ele o examinou por mais um momento, depois dispensou. Tudo bem, mas lembre-se, hoje à noite é diferente do jantar com os Harringtons. Esses são meus concorrentes diretos. Eles estarão procurando por pontos fracos. Tentarão encontrar falhas. Seu trabalho é não dar nada a eles. Entendido. E Elara, nada de improvisação hoje à noite. Siga exatamente o que eu fizer. Eles entraram juntos na sala principal. 50 pessoas, talvez mais, todas segurando bebidas que custavam mais do que o pagamento do carro da maioria das pessoas. Todas observando Adrian entrar com uma mulher que ninguém reconhecia. Os cochichos começaram imediatamente. Quem é ela? De onde ela veio? Há quanto tempo isso vem acontecendo? A mão de Adrian estava na parte inferior das costas dela. Possessiva, teatral, garantindo que todos vissem sua reivindicação. Adrian. Um homem se aproximou, cabelos grisalhos e olhos de tubarão. Escolha interessante de companhia. Trocou as modelos por alguém melhor? Harrison. O sorriso de Adrian foi afiado. Sempre um prazer. Esta é Elara. O aperto de mão de Harrison foi feito para intimidar. Muito firme, muito longo, uma demonstração de domínio envolta em cortesia. Encantadora, disse ele, olhando além dela, mesmo enquanto falava com ela. Não sabia que Adrian tinha tempo para o romance entre seus vários fracassos nos negócios. Negociações fracassadas não são exatamente o mesmo que fracassos, disse Elara suavemente. São apenas oportunidades de aprendizado prolongadas. A atenção de Harrison voltou-se para ela, vendo-a realmente pela primeira vez. Que diplomática, que verdadeiro, ela rebateu. Afinal,
Você mesmo teve várias oportunidades de aprendizado prolongadas nesse trimestre, não teve? O contrato de transporte que fracassou, a fusão que desmoronou, pode-se até chamar isso de patrão. A temperatura na área imediata caiu vários graus. A mão de Adrian apertou suas costas. Outro aviso, mas Harrison agora estava sorrindo. Um sorriso diferente. Adrian, sua namorada tem garra. Que revigorante. Ele se afastou e Adrian imediatamente a puxou para o lado. O que eu disse sobre improvisação? Ele estava te insultando. Eu posso lidar com insultos. Não posso lidar com você fazendo inimigos entre pessoas que controlam carteiras de bilhões de dólares. Sua voz estava baixa, irritada. Aquele homem poderia destruir este negócio com um único telefonema. Aquele homem respeita a força. Se eu tivesse ficado ali em silêncio enquanto ele te insultava, ele teria visto fraqueza. Agora ele vê alguém que não recua. Você não entende como este mundo funciona. Elara olhou diretamente nos olhos dele. Não entendo. Algo em seu tom de voz o fez parar. O fez olhar para ela da mesma forma que havia feito no carro, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não sabia que existia. Mas então outra pessoa se aproximou, e o momento passou. A noite continuou em ondas. Apresentações, conversas fiadas com implicações maiores. Negócios discutidos em metáforas. E durante tudo isso, Elara navegou perfeitamente. Não muito quieta, não muito ousada. Exatamente o equilíbrio necessário. Mas as pessoas estavam notando-a, lembrando-se dela. Curious about her. Uma mulher na casa dos 50 se aproximou durante uma pausa. Diamantes em seu pescoço. Jill e sua voz. Você é a nova aquisição de Adrian. Sou sua namorada. É a mesma coisa no mundo dele, querida. O sorriso da mulher era cúmplice. Sou Victoria. Conheço Adrian desde que ele estava subindo na carreira, vindo da gerência média. Ele é muito bom em identificar pessoas úteis e usá-las até que não sejam mais úteis. Parece uma estratégia de negócios eficaz. É. Até nem ser mais. Victoria tomou um gole de sua bebida. Diga-me, o que você faz? Além de parecer decorativa. Estou entre carreiras no momento. Que conveniente. E antes de estar entre carreiras. Essa era a parte perigosa. As perguntas que poderiam expor mentiras. Os momentos em que os antecedentes eram verificados e as histórias confirmadas. Eu trabalhava com consultoria, disse Elara. Vago o suficiente para não ter significado. Específico o suficiente para parecer real. Que tipo de consultoria? Análise estratégica. Posicionamento de mercado. Ajudar empresas a entender seu cenário competitivo. Victoria ergueu as sobrancelhas. Sério? E você desistiu disso por quê? Motivos pessoais. Que misterioso. Victoria se inclinou para mais perto. Posso te dar um conselho, querida? Adrian Kane é muito charmoso quando quer algo. Muito atencioso quando você é útil. E muito frio quando você não é. Não confunda o desempenho dele com a realidade. Agradeço a preocupação. Não é preocupação. É reconhecimento de padrão. Victoria olhou para o outro lado da sala, onde Adrian estava conversando animadamente com outros 3 homens. Eu vi namorar modelos, atrizes, filhas de investidores, todas lindas, todas temporárias, todas descartadas no momento em que deixaram de servir a um propósito. Talvez eu seja diferente. Talvez. O sorriso de Victoria era triste. Ou talvez você seja apenas a mais recente de uma longa lista. De qualquer forma, proteja-se. Homens como Adrian não se tornam pessoas diferentes de repente porque encontraram alguém especial. Eles apenas ficam melhores em fingir. Ela se afastou, deixando Elara sozinha com sua bebida e seus pensamentos. Do outro lado da sala, Adrian a observava, calculando, imaginando o que Victoria havia dito. Imaginando se seu investimento estava se tornando complicado, 1 hora depois, a multidão havia diminuído. Adrian a encontrou perto das janelas, olhando para as luzes da cidade. O que Victoria disse para você? Que você tem um padrão de relacionamentos temporários. Victoria está amargurada porque recusei uma proposta de negócios do marido dela há 3 anos. Ela vem procurando maneiras de me prejudicar desde então.
Ela está errada sob o padrão? Adrian ficou em silêncio por um momento. Não, mas ela está errada sobre o motivo. Eu já namorei antes. Obviamente. Nunca deu certo porque nunca encontrei alguém que entendesse que os negócios vêm em primeiro lugar, que o sucesso requer sacrifício, que os relacionamentos fazem parte de uma estratégia maior. E você acha que eu entendo isso? Acho que você precisa do dinheiro o suficiente para fingir que entende, o que para os meus propósitos é a mesma coisa. Sua honestidade era quase revigorante em sua crueldade. Os Harringtons me ligaram esta tarde, ele continuou. Catherine, especificamente. Ela queria falar sobre você. O pulso de Elara acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. E? Ela gosta de você. Disse que você é autêntica. Disse que a maioria das mulheres com quem namorei foram claramente treinadas. Mas você parecia genuína. Ele fez uma pausa. Ela está nos convidando para a propriedade deles no próximo fim de semana. Uma pequena reunião, muito exclusiva. Essa é uma boa notícia para sua negociação. É uma notícia excelente. Os Harringtons não convidam pessoas para a propriedade deles, a menos que estejam considerando seriamente uma parceria. Adrian olhou diretamente para ela. O que significa que você está se saindo melhor do que eu esperava. Faça o que estiver fazendo. Continue fazendo. Estou apenas sendo eu mesma. Ninguém é apenas ele mesmo em situações como essa. Todos estão representando alguma versão de quem querem que os vejam. Seus olhos eram perspicazes, analíticos. A questão é qual versão você está representando e por que é tão convincente. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para ele e sua expressão ficou sombria. Preciso atender. Espere aqui. Ele se afastou com o telefone colado ao ouvido, deixando Elara sozinha perto da janela. Ela pegou seu próprio telefone. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Apenas seu reflexo na tela escura. A mulher que ela fingia ser olhava de volta para a mulher que ela realmente era. Você parece preocupada. Elara se virou e viu um jovem ao seu lado, na casa dos 20 e poucos anos, vestido com roupas caras, mas parecendo desconfortável. Como alguém que ainda está se acostumando com o dinheiro. Só pensando, disse ela. Sou Marcus. Bem, Marcus Harrington Jr., mas todos me chamam de Mark. Ele estendeu a mão. Você é Elara, certo? Namorada do Adrian? Isso mesmo. Minha mãe não para de falar de você. Disse que você é a primeira pessoa interessante com quem Adrian namora há anos. Mark sorriu e era um sorriso genuíno, caloroso. Nada parecido com as expressões calculadas que todos os outros exibiam. Ela geralmente é uma juíza severa de caráter. Sua mãe é muito perspicaz. É mesmo. É por isso que estou curioso. Mark se inclinou contra a janela ao lado dela. O que você realmente está fazendo com alguém como Adrian Kine? Desculpe. É que você parece inteligente, genuinamente inteligente. E ele é. Bem, ele é bem-sucedido, mas também é um pouco implacável. Meus pais estão pensando em investir com ele, porque os números batem, não porque acham que ele é uma boa pessoa. Mark parecia envergonhado. Desculpe, isso provavelmente foi muito honesto. A honestidade é revigorante. Meu pai diz que sou honesto demais para os negócios, que nunca terei sucesso se continuar tratando as pessoas como pessoas em vez de ativos. Ele riu, mas havia algo de triste nisso. Mas acho que deve haver uma maneira melhor, certo? Ser bem-sucedido sem ser cruel? Elara o estudou. Esse garoto que tinha tudo, mas parecia genuinamente incomodado com isso. Que via os mesmos padrões que ela via, mas não sabia o que fazer a respeito. Existe, disse ela baixinho. Mas é mais difícil, leva mais tempo. E requer acreditar que fazer a coisa certa é mais importante do que vencer rapidamente. Você acredita nisso? Ela acreditava? Antes, com certeza. Antes de aprender como a coisa certa poderia ser facilmente usada contra você. Antes de entender que jogar limpo significava perder para pessoas que não jogavam. Estou aprendendo a acreditar, disse ela. Mark sorriu novamente. Gosto de você. Espero que Adrian perceba a sorte que tem. Também espero. Ele se afastou, e Elara ficou se perguntando se tinha acabado de fazer um aliado ou criado uma complicação. Adrian voltou 20 minutos depois. Sua expressão estava cuidadosamente controlada.
mas ela podia ver a tensão em seu maxilar. Algum problema? Perguntou ela. Nada que eu não possa resolver. Vamos. Estamos indo embora. No carro, ele ficou em silêncio. Percorria os e-mails com agressividade crescente. Finalmente, jogou o celular no banco ao lado dele. Harrison tá tentando me prejudicar com os Harringtons. Ele tem passado informações sobre meus negócios anteriores para eles, destacando os fracassos, questionando o meu julgamento. Ele pode atrapalhar a negociação? Ele pode torná-la significativamente mais difícil. Adrian passou a mão pelo cabelo. Os Harringtons são cautelosos. Se Harrison plantar dúvidas suficientes, dê a eles algo tão convincente que as objeções deles se tornem irrelevantes. Você acha que eu não tentei isso? Acho que você está tentando vencer usando as mesmas estratégias que todos usam. Números, projeções, análise de mercado. Mas os Harringtons não precisam de mais dados. Eles precisam se sentir confiantes em você como pessoa, no seu julgamento, no seu caráter. Adrian riu, mas não havia humor nisso. E como exatamente eu provo meu caráter? Sendo autêntico. Mostrando a eles quem você é quando não está atuando. Todo mundo está sempre atuando. Esse é o problema. Ele olhou para ela. Você é muito filosófica para alguém que trabalha em uma cafeteria. Eu leio muito. É o que você sempre diz. Seus olhos se estreitaram. O que exatamente você lê? Tudo o que me interessa. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vou te dar hoje à noite. O carro parou em frente ao prédio dela. Adrian não falou nada enquanto ela alcançava a maçaneta da porta. Elara. Ela parou. Amanhã à noite. Preciso que você venha ao meu apartamento. Precisamos nos preparar para a visita à propriedade Harrington. Haverá pessoas lá que preciso que você conheça. Histórias que preciso que você entenda. Isso é importante demais para improvisar. A que horas? Às 7. Não se atrase. Ela assentiu e saiu. Em seu apartamento, Elara foi imediatamente para o laptop. Abriu arquivos criptografados que vinha compilando há 3 anos. Informações sobre Adrian, sobre sua empresa, sobre cada negócio, cada parceria, cada pessoa em sua órbita. E lá, enterrado nos detalhes de sua ascensão, estava o que ela procurava. A conexão entre Adrian e o escândalo que destruíra sua carreira. A prova de que ele fora quem vazara as informações. A evidência de que o sucesso dele fora construído em parte sobre a destruição dela. Mas provar isso exigia mais do que dados. Exigia acesso. Exigia estar perto o suficiente para encontrar as provas físicas. Os e-mails, as comunicações, os documentos que tornariam a negação impossível. Ela tinha 3 semanas até a visita à propriedade dos Harrington. 3 semanas para encontrar o que precisava. 3 semanas para se posicionar perfeitamente. Adrian achava que estava treinando-a para uma apresentação. Ele não tinha ideia de que ela estava treinando-o para sua própria ruína. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Tenha cuidado. Adrian Kane destrói todos que se aproximam demais. Pergunte a si mesma por que ele realmente escolheu você. Elara ficou olhando para a mensagem. Alguém estava observando. Alguém sabia mais do que deveria. Ela apagou a mensagem e desligou o telefone. Amanhã, ela iria ao apartamento de Adrian. Deixaria que ele pensasse que estava. Desempenharia o papel para o qual ele a contratara. Mas por trás da atuação, ela estaria investigando, aprendendo, se preparando. O jogo havia mudado. Ela não estava mais apenas planejando vingança. Ela estava executando-a. E Adrian Kane, em sua arrogância, em sua certeza de que controlava tudo, deu a ela exatamente o que ela precisava. Acesso, confiança, tempo. Ele cometeu seu maior erro até então. Ele a trouxe para o seu mundo. Agora ela iria destruí-lo. Na noite seguinte, Elara chegou ao apartamento de Adrian exatamente às 7 horas. O prédio era tudo o que ela esperava. Moderno, seguro, caro. Apenas ele, com roupas casuais que ainda assim custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Entre. O apartamento era um exemplo de minimalismo. Linhas simples, obras de arte caras, tudo escolhido para impressionar, nada escolhido para proporcionar conforto. Parecia um showroom de uma vida bem-sucedida.
vazio de personalidade, cheio de aparência. Vinho, ele ofereceu. Água está bom. Ele serviu água para ela de uma garrafa que provavelmente custava $20. Serviu vinho para si mesmo de uma garrafa que custava 20 vezes mais. A propriedade Harrington, ele começou, pegando arquivos e fotografias. É essencialmente um pequeno complexo. Casa principal, casas de hóspedes. A família é proprietária há 4 gerações. Este fim de semana serão talvez 20 pessoas no total. Todas cuidadosamente selecionadas. Todas importantes. Ele espalhou fotografias pela mesa de centro. Estes são os principais intervenientes. Já conheceu o Marcos Sênior. Já conheceu a Catherine. O filho deles, Marcos Júnior, parece gostar de si, o que é útil. Mas há outros. Ele apontou para diferentes rostos. O irmão da Catherine, William, controla os bens imobiliários da família. A irmã dela, Margaret, faz parte do conselho de administração de 3 grandes fundações. O sócio do Marcos, James. Juntos, eles controlam as decisões de investimento. E todos eles estarão lá? Todos eles. É essencialmente um processo de avaliação final. Se nós, passarmos neste fim de semana, o negócio seguirá em frente. Se não passarmos, está tudo acabado. Elara estudou as fotografias, viu as relações, as estruturas de poder, a dinâmica que estaria em jogo. O que você precisa que eu faça? Encante-os, a todos eles. Faça-os acreditar que somos genuínos. Faça-os acreditar que sou o tipo de homem que inspira devoção verdadeira. Ele fez uma pausa. Faça-os acreditar que sou digno de confiança. E você é? A pergunta pairou no ar entre eles. Adrian sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Isso não é relevante. O que é relevante é convencê-los de que sou. Ele abriu outro arquivo, este cheio de documentos, contratos, projeções, a arquitetura do negócio que ele estava construindo. Esta parceria duplicará o tamanho da minha empresa. Me dará acesso a mercados que não posso alcançar sozinho. Me estabelecerá como um participante sério, em vez de apenas mais um oportunista ambicioso. Sua voz agora era intensa, apaixonada. Tudo o que construí durante 10 anos se resume a este momento. Este fim de semana, esta apresentação. E se algo der errado? Nada pode dar errado. Mas e se der? Adrian olhou diretamente para ela. Então estarei arruinado. Harrison entrará em ação. Os Harringtons irão com ele. Meus concorrentes sentirão o cheiro de sangue. E tudo pelo que trabalhei entrará em colapso. Lá estava, a verdade por trás da performance. Ele estava vulnerável. Esse negócio não era apenas importante, era essencial. O que significava que sua necessidade por ela era real, não apenas conveniente, não apenas útil. Na verdade, necessária. O que lhe dava mais poder do que ele imaginava. Não vou decepcioná-lo, disse ela. Certifique-se disso. Ele fechou os arquivos. A outra coisa. Os Harringtons vão perguntar sobre nós, sobre nosso relacionamento, sobre nossos planos. Precisamos que nossa história seja a prova de balas. Que história você quer? A verdade, modificada. Ele serviu mais vinho para si mesmo. Nós nos conhecemos por acaso. Nos conectamos inesperadamente. No começo, não só me senti atraído fisicamente por você, mas passei a apreciar sua inteligência, sua perspectiva. Você me fez ver as coisas de maneira diferente. Eu fiz isso? É isso que vamos dizer a eles. E alguma parte disso é verdade? Adrian a estudou por cima da taça de vinho. Você é mais inteligente do que eu esperava. E você vê coisas que eu não vejo. Se isso importa além deste acordo, ainda está para ser visto. Que romântico! Romance é irrelevante. Resultados importam. Elara se levantou e caminhou até as janelas. A cidade se espalhava abaixo, milhões de luzes, milhões de vidas, todas elas operando com sua própria compreensão da verdade e do desempenho. Posso te perguntar uma coisa? Depende do que for. Por que especificamente eu? Você disse que me observou por 2 semanas, mas há milhares de mulheres que se encaixam nos seus critérios. Por que me escolheu? Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava diferente, menos segura. Você parecia triste.
Elara se virou para olhá-lo. Não desesperada, ele continuou. Não abatida, mas triste. Como se estivesse vivendo uma vida que não era sua. Como se estivesse esperando por algo. Ele olhou nos olhos dela. Achei que isso a tornava controlável. Alguém triste é alguém que quer fugir. E fugir é algo que eu poderia oferecer. Você achou que minha tristeza me tornava fraca. Achei que isso a motivava. E agora? Agora acho que interpretei mal o que estava vendo. Você não está triste. Você está com raiva. E eu não sei porquê. O momento se estendeu entre eles. Verdade e mentiras dançando juntas. Tudo o que ela queria dizer lutando contra tudo o que precisava esconder. Ele. Todo mundo tem motivos para ficar com raiva. Ela disse finalmente. Verdade. Mas a maioria das pessoas não esconde isso tão bem quanto você. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para ele e sua expressão mudou. Preciso atender. É o Harrison. Ele foi para outro cômodo, deixando Elara sozinha na sala de estar, cercada por sua vida cuidadosamente organizada. Ela tinha talvez 3 minutos. Ela se moveu rapidamente, mas com cuidado. Não para o quarto dele. Isso seria óbvio demais. Não para o escritório dele. Provavelmente estaria trancado. Em vez disso, ela foi para a estante. As pessoas sempre subestimavam as estantes. Era onde guardavam as coisas que queriam esconder à vista de todos. E lá, na terceira prateleira, atrás de uma primeira edição que provavelmente custou milhares, havia uma pasta. Ela a tirou, abriu-a. Dentro havia fotografias. Fotografias antigas, de anos atrás. E uma delas era dela, de antes, quando ela ainda era alguém, ainda poderosa. Ainda bem-sucedida. Adrian sabia quem ela era o tempo todo. Ele sabia exatamente quem estava contratando. O que significava que tudo, cada interação, cada suposição, tinha sido uma mentira dentro de outra mentira. Ela ouviu a voz dele ficando mais alta, voltando. Ela recolocou a pasta no lugar, voltou para a janela. Estava olhando para a cidade quando ele voltou. Harrison está espalhando mais mentiras, disse Adrian com raiva na voz. Ele está tentando envenenar os Harringtons contra mim antes mesmo de chegarmos à propriedade. Que tipo de mentiras? Que usei informações privilegiadas em negócios, que quebrei confidências, que não sou confiável. Ele jogou o telefone no sofá. Tudo isso é verdade, tecnicamente. Mas todos neste ramo operam da mesma maneira. Harrison não é diferente. Ele só é melhor em esconder isso. Então o exponha. Não posso provar nada. Então mude a narrativa. Pare de defender seu passado e comece a definir seu futuro. Adrian olhou para ela. Olhou realmente para ela. Você parece uma consultora. Eu já disse, eu leio muito. Certo, mas ele não acreditava mais nela. Ela podia ver isso em seus olhos. As perguntas se formando, as suspeitas crescendo. Ela precisava ser mais cuidadosa. Ou precisava acelerar seu cronograma. Eu preciso ir, disse ela. Amanhã tenho turno cedo no café. Claro, sua vida real. Ele a acompanhou até a porta. A visita à propriedade é neste sábado. 3 dias. Vou enviar informações sobre o que levar na mala. O que esperar. Quem evitar. Estarei pronta. Na porta ele a deteve. Elara, o que quer que você esteja escondendo, qualquer que seja a sua verdadeira história, eu realmente não me importo. Contanto que você faça o que estou pagando para você fazer. Eu entendo. Espero que sim. Porque se você estiver jogando algum jogo que eu não entendo, se você tiver algum plano que eu não percebi, isso não vai acabar bem para você. Era uma ameaça disfarçada em uma conversa casual. Ela sorriu. Sou apenas uma barista que precisa de dinheiro. Nada mais complicado do que isso. Continue assim. Ela saiu com o coração batendo forte e a mente a mil. Adrian sabia quem ela era, ou pelo menos suspeitava, o que significava que ele estava jogando seu próprio jogo, testando-a, observando-a, esperando que ela se revelasse. E a mensagem anônima, outra pessoa também estava observando. Alguém que sabia o suficiente para avisá-la, mas não o suficiente para impedi-la. A teia era mais complicada do que ela imaginava. Mas agora ela estava comprometida, muito envolvida para parar.
muito perto para voltar atrás. 3 dias até a propriedade Harrington. 3 dias para decidir seu próximo passo. 3 dias até que tudo começasse a se desenrolar ou se encaixar. Ela caminhou para casa pelas ruas que conhecia de cor. Passou pelo café onde havia trabalhado por 3 anos. Passou pela biblioteca onde havia se educado. Passou por todos os marcos da vida que havia construído das cinzas daquela que havia sido destruída. Adrian Kane havia tirado tudo dela uma vez. Agora ela estava em posição de tirar tudo dele. A questão era se ela sobreviveria ao processo, se a vingança valia o risco. Se tornar-se o que ela havia perdido significava tornar-se o que ela odiava. Essas eram perguntas para as quais ela ainda não tinha respostas, mas ela teria, em breve, muito em breve. Porque em 3 dias, na propriedade Harrington, tudo iria mudar, de uma forma ou de outra. Antes de continuarmos, diga-me de onde está a assistir. Adoraria saber até onde esta história irá. A propriedade Harrington ficava em 50 acres de terra, cuidadosamente tratada. Árvores antigas, dinheiro antigo, o tipo de lugar onde a história era medida em séculos, não em décadas. Elara chegou com Adrian na manhã de sábado. O motorista os buscou em um carro que custava mais do que a maioria das casas. A viagem foi silenciosa. Ambos se preparando. Ambos se escondendo. Lembre-se, disse Adrian quando a propriedade apareceu à vista. Este fim de semana determina tudo. Sem surpresas, sem desvios. Apenas uma execução perfeita. Entendido. Mas Elara já havia decidido. Hoje seria o dia. O momento em que tudo o que ela havia construído durante 3 anos finalmente serviria ao seu propósito. Catherine Harrington os recebeu na porta. Sorriso caloroso. Olhos perspicazes. Não deixava nada passar despercebido. Adrian, Elara. Bem-vindos. Ela abraçou os dois. Entrem. Todos estão ansiosos para conhecê-los melhor. A casa principal era exatamente como Elara esperava. Antiguidades, retratos de ancestrais, riqueza exibida com discrição, em vez de ostentação. 20 pessoas estavam espalhadas pela sala principal. Todas se viraram para observar Adrian e Elara entrarem. Todas avaliando, julgando, decidindo. Deixem-me apresentá-los adequadamente, disse Catherine, guiando-os pela sala. Mark estava lá, sorrindo genuinamente ao ver Elara. Victoria também estava lá, observando com olhos perspicazes, e Harrison, o rival, parado no canto com uma taça de champanhe e a paciência de um predador. A tarde passou em conversas cuidadosas. Adrian estava se saindo perfeitamente. Charmoso, confiante. Exatamente o que ele precisava ser. Mas Elara podia sentir a tensão aumentando. Podia sentir que algo estava por vir. Que Harrison estava esperando seu momento. Isso aconteceu durante o jantar. 20 pessoas sentadas ao redor de uma mesa que poderia acomodar 40. Cristal, prata, tudo perfeito, tudo planejado. Harrison esperou até o 3º prato. Adrian, disse ele, sua voz ecoando pela mesa. Tenho ouvido coisas interessantes sobre suas práticas comerciais, particularmente em relação à aquisição da Stellar Tech há 3 anos. A temperatura na sala caiu. O sorriso de Adrian não vacilou. O negócio com a Stellar Tech foi totalmente legítimo. Toda a documentação é de domínio público. Tenho certeza de que a documentação é impecável. Não é isso que estou questionando. O sorriso de Harrison era afiado. Estou questionando. Todos ouvindo. Essa é uma acusação séria, disse Marcus baixinho. É uma pergunta séria, rebateu Harrison. Toda a carreira de Adrian foi construída com base em negócios que parecem um pouco perfeitos demais. Informações que aparecem um pouco convenientes demais. Sucesso que depende um pouco demais dos fracassos de outras pessoas. A mão de Adrian segurava a taça de vinho com muita força. Nunca fiz nada ilegal. Ilegal e antiético não são a mesma coisa. Harrison virou-se para a mesa. Acho que os Harringtons
merecem saber com quem estão realmente fazendo parceria. Um homem que destrói concorrentes por meio de informações privilegiadas e confidências vazadas. Você tem provas disso? Perguntou Catherine, com voz neutra, mas olhos intensos. Harrison tirou uma pasta. Tenho documentação de 3 negócios separados em que Adrian recebeu informações não públicas dias antes de agir. A aquisição da Stellar Tech, a fusão da Morrison e, o mais interessante, o escândalo da Westfield Analytics. O pulso de Elara acelerou. Westfield Analytics, sua empresa, o escândalo que a destruiu. O escândalo da Westfield não teve nada a ver comigo, disse Adrian, mas havia algo em sua voz agora. Algo defensivo. Não teve? Perguntou Harrison, abrindo a pasta. A Westfield Analytics era uma concorrente em ascensão. CEO jovem, estrategista brilhante. Ela estava prestes a fechar negócios que a tornariam uma grande jogadora. E então, de repente, houve um escândalo. Denúncias anônimas sobre irregularidades financeiras. Documentos vazados. Uma destruição completa de sua reputação. A sala estava completamente silenciosa agora. E em 3 meses, continuou Harrison, Adrian havia adquirido os 3 maiores clientes da Westfield, contratado seus principais funcionários, essencialmente absorvido tudo de valor da empresa enquanto sua CEO lutava contra investigações criminais. Elara podia sentir todos os olhos na sala. Podia sentir a história sendo contada. Sua história, sua destruição. Aquela CEO acabou sendo inocentada de todas as acusações, disse Harrison. A investigação não encontrou nenhuma irregularidade, mas a essa altura a empresa dela já tinha desaparecido. Sua reputação estava destruída. Sua carreira acabada. O que isso tem a ver com Adrian? Perguntou Marcus. A denúncia anônima que deu início à investigação veio de um endereço IP rastreado até o prédio comercial de Adrian. Adrian levantou-se abruptamente. Isso não prova nada. Centenas de pessoas trabalham naquele prédio. É verdade. Harrison sorriu. Mas a informação específica que vazou só poderia ter vindo de alguém com acesso aos documentos internos da Westfield. Alguém que tinha sido convidado a confiar neles. Alguém que fingia estar interessado na parceria, mas na verdade planejava a destruição. Catherine estava olhando para Adrian com novos olhos, calculando. Reavaliando. Isso é mentira, disse Adrian, mas sua voz não tinha convicção. Harrison está tentando destruir este acordo porque quer a parceria para si mesmo. Quero a parceria com pessoas em quem posso confiar, corrigiu Harrison. E não confio em você, Adrian. Nem ninguém mais nesta mesa deveria confiar. A sala explodiu em conversas sussurradas. Os Harringtons conversavam baixinho entre si. Outros convidados processavam as acusações. O fim de semana inteiro desmoronava ao redor de Adrian. E então Elara se levantou. Todos os olhos voltaram para ela. Acho, disse ela baixinho, que é hora de todos saberem a verdade. O rosto de Adrian empalideceu. Elara, não faça isso. A verdade sobre o que? Viu o medo em seus olhos. Viu que ele percebeu que havia cometido um erro ao trazê-la para cá. Que havia subestimado algo fundamental. Meu nome completo, disse ela, sua voz ecoando pela sala silenciosa. É Elara Westfield. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A pasta de Harrison escorregou de suas mãos. Marcus se inclinou para a frente. A expressão de Catherine transformou-se de interesse educado em concentração intensa. Você é, sussurrou Marcus, você é a CEO do escândalo da Westfield Analytics? Eu era. A voz de Elara agora estava firme. Calma. 3 anos de preparação se concretizando neste único momento. 3 anos atrás, eu construí uma empresa do nada. Éramos inovadores, éticos, bem-sucedidos. E então, da noite para o dia, fui acusada de fraude financeira. De peculato. De crimes que nunca cometi. Ela pegou seu celular, abriu os arquivos que vinha compilando há 3 anos. A investigação durou 9 meses.
9 meses da minha vida destruídos enquanto os advogados analisavam cada transação, cada decisão, cada escolha que eu tinha feito. E no final desses 9 meses, fui completamente inocentada. Nenhuma acusação foi apresentada. Nenhuma irregularidade foi encontrada. Porque não havia nenhuma irregularidade. Mas o dano já estava feito. Disse Victoria baixinho, com compreensão surgindo em seus olhos. O dano foi catastrófico. Elara olhou ao redor da mesa. Meus clientes me abandonaram. Meus funcionários foram embora. Meus investidores se retiraram. Quando fui inocentada, não havia mais nada para salvar. A Westfield Analytics deixou de existir. E Adrian? Perguntou Catherine com voz dura. Adrian foi quem destruiu tudo. Elara virou-se para encará-lo diretamente. Foi ele quem vazou a denúncia anônima. Foi ele quem forneceu os documentos que desencadearam a investigação. Foi ele quem fingiu estar interessado em uma parceria, enquanto na verdade planejava minha destruição. Você não pode provar isso, disse Adrian. Mas ele estava recuando em direção à porta. Na verdade, disse Elara, eu posso. Ela abriu os documentos em seu celular. E-mails, comunicações, provas que ela passou 3 anos reunindo. Estes são e-mails entre Adrian e um ex-funcionário meu. Alguém a quem ele pagou para roubar documentos confidenciais. Alguém que lhe forneceu tudo o que ele precisava para desencadear a investigação. Ela entregou o celular a Catherine. As datas batem perfeitamente. 2 semanas antes do escândalo vir à tona, Adrian recebeu registros financeiros detalhados que só alguém dentro da Westfield poderia ter acesso. Catherine percorreu as provas, sua expressão ficando mais fria a cada tela. Tem mais, continuou Elara. Depois que minha empresa faliu, Adrian abordou meus 3 maiores clientes. Ele usou as informações que roubou para oferecer preços mais baixos que os outros licitantes. Ele contatou 5 dos meus principais funcionários, pessoas que conheciam meus sistemas, minhas estratégias, minhas inovações. Ele não destruiu apenas a Westfield Analytics. Ele acolheu. E se tudo é inventado, disse Adrian desesperadamente. Ela está com raiva por ter fracassado e está tentando me culpar. Estou? Perguntou Elara com voz gelada. Então explique isso. Ela tirou uma fotografia. A que havia encontrado no apartamento de Adrian. A dela, de 3 anos atrás. Esta fotografia estava no seu apartamento, Adrian. Escondida atrás dos livros na sua estante. Você a tinha há anos. Você sabia exatamente quem eu era quando se aproximou de mim naquele café. Você sabia que eu era Elara Westfield. Você sabia que eu tinha perdido tudo, e mesmo assim me contratou. A sala estava completamente silenciosa. Por quê? Perguntou Marcos. Por que você contrataria alguém que você destruiu? Adrian não disse nada. Seu rosto estava pálido. Seu império cuidadosamente construído desmoronava ao seu redor. Porque ele queria me humilhar mais uma vez, disse Elara. Ele queria provar que eu estava tão abalada, tão desesperada, que aceitaria dinheiro para fingir amar o homem que destruiu minha vida. Ele queria me exibir na frente de pessoas como vocês, para mostrar que mesmo alguém que já foi bem-sucedido pode ser reduzido a um empregado contratado. Isso é verdade? A voz de Catherine poderia ter congelado o fogo. Adrian olhou ao redor da sala. Viu a condenação em todos os rostos. Viu seu negócio evaporando. Viu tudo pelo que havia trabalhado desmoronando. Ela era concorrência, disse ele finalmente. Nos negócios você elimina a concorrência. Destruindo pessoas inocentes? Perguntou Mark, levantando-se com repulsa estampada no rosto. Arruinando vidas? Vencendo. É o que todos nesta sala fazem. Não finjam que são éticos. Não finjam que nunca esmagaram alguém para chegar à frente. Há uma diferença, disse Catherine friamente, entre negócios difíceis e crueldade deliberada. Entre concorrência e corrupção. E há uma diferença entre alguém que toma decisões difíceis e alguém que gosta de destruição. Ela se levantou, colocando o telefone de Elara cuidadosamente sobre a mesa. Esta parceria acabou, Adrian. Não por causa das acusações de Harrison. Não por causa de preocupações comerciais. Mas porque você não tem a integridade fundamental que exigimos de nossos parceiros. Você não pode fazer isso com base na palavra dela, protestou Adrian. Não estou, Catherine apontou para as provas. Estou fazendo isso com base em documentos, registros de comunicação e sua própria admissão de que destruiu um concorrente
por meios antiéticos. Se o que você fez foi tecnicamente legal, é irrelevante. Foi errado. E nós não fazemos negócios com pessoas como você. O rosto de Adrian se contorceu de raiva. Ele se virou para Elara. Você acha que venceu? Acha que arruinar este negócio muda alguma coisa? Você ainda não é nada. Você ainda está falida. Você ainda perdeu tudo. Perdi? O sorriso de Elara era pequeno, mas genuíno. Perdi dinheiro. Perdi status. Perdi a aparência de sucesso. Mas aprendi quem realmente sou quando tudo é tirado de mim. Aprendi uma força que não sabia que tinha. Aprendi que meu valor não é determinado pela minha conta bancária ou pela minha reputação. Ela se aproximou dele. Você me contratou porque achava que eu estava destruída, desesperada, controlável. Mas a mulher que você contratou não existe. Ela nunca existiu. Eu nunca fui derrotada, Adrian. Eu só estava esperando. Esperando o quê? Esperando você cometer exatamente o erro que cometeu. Trazer-me para o seu mundo. Dar-me acesso. Confiar que eu estava muito quebrada para revidar. Sua voz era baixa, mas transmitia certeza absoluta. Você destruiu minha empresa, mas me deu algo mais valioso. Você me deu clareza, propósito. E 3 anos para planejar. Adrian olhou para ela, finalmente compreendendo. Tudo isso desde o início. Desde o momento em que você se sentou à minha mesa naquele café. Eu sabia exatamente quem você era. Eu sabia o que você tinha feito. E eu sabia que, eventualmente, você me daria a oportunidade de mostrar ao mundo quem você realmente é. Harrison começou a rir. Rir de verdade. Ela brincou com você. Completamente. Catherine olhou para Elara com um novo respeito. Você passou 3 anos se preparando para este momento? Passei 3 anos me reconstruindo, aprendendo, crescendo, tornando-me alguém mais forte do que era antes. Elara olhou ao redor da mesa. A vingança era secundária. O que importava era provar para mim mesma que o que Adrian tirou de mim não era quem eu sou. Era apenas o que eu tinha. Marcus Sênior falou pela primeira vez. O que você fará agora? Elara tirou outro documento da bolsa. Estou reiniciando a Westfield Analytics. Tenho investidores. Tenho um plano de negócios. E tenho 3 anos de pesquisa sobre lacunas de mercado que ninguém mais está abordando. Ela colocou o documento sobre a mesa. Vim aqui planejando destruir o negócio de Adrian, mas estou indo embora com algo melhor. A confiança para reconstruir. Ela se virou para Catherine. Peço desculpas por usar seu evento como palco para esse confronto, mas eu precisava de testemunhas. Quase fizemos parceria com alguém que carece de integridade básica. Ela fez uma pausa. Conte-me sobre seu novo empreendimento. É focado em inteligência empresarial ética. Ajudar empresas a tomar decisões estratégicas sem comprometer seus valores. Muitas empresas acham que é preciso escolher entre sucesso e integridade. Estou construindo a prova de que não é assim. Interessante. Catherine trocou olhares com Marcus. Muito interessante. Adrian estava recuando em direção à porta. Vocês são todos tolos. Ela está manipulando vocês assim como me manipulou. Não, disse Mark calmamente. Ela nos mostrou quem você realmente é. Há uma diferença. Adrian saiu sem dizer mais nada. O som do carro dele dando a partida e desaparecendo pela longa entrada ecoou no silêncio. Victoria se aproximou de Elara. Tentei te alertar sobre ele. Não percebi que você era a única que não precisava de nenhum alerta. Você tentou me proteger. Agradeço por isso. O que você fez exigiu uma coragem notável e uma paciência notável. Victoria sorriu. Gostaria de saber mais sobre esse seu novo empreendimento. Conheço várias pessoas que podem se interessar em investir. A noite continuou, mas tudo havia mudado. Os Harringtons faziam perguntas a Elara sobre seu negócio. Outros convidados se apresentavam, ofereciam contatos, sugeriam oportunidades. Ela tinha vindo para destruir o negócio de Adrian. Ela estava saindo com a base do seu próprio futuro. Mark a encontrou mais tarde, sozinha no terraço. Minha mãe quer se encontrar com você na próxima semana.
Ela acha que sua abordagem à inteligência empresarial poderia beneficiar vários de seus negócios. Ficarei honrada. Posso te perguntar uma coisa? A voz de Mark estava séria. Você já o amou? Mesmo que fosse um pouco? Mesmo que fosse falso? Elara pensou na pergunta. Nos últimos 3 anos, na mulher que ela tinha sido e na mulher que ela se tornara. Não, mas aprendi com ele. Aprendi o que não ser, o que não valorizar, o que não sacrificar em busca do sucesso. Ela sorriu. Às vezes, as piores experiências ensinam as lições mais importantes. Isso é muito filosófico. Tive muito tempo para pensar. 3 dias depois, Elara estava sentada em seu pequeno apartamento, agora cheio de caixas. Ela estava se mudando. Não para um lugar grandioso. Não de volta à cobertura que ela já teve. Mas para algo melhor. Algo que ela escolheu para si mesma. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Senhorita Westfield, meu nome é Jonathan Pierce. Estive na propriedade Harrington este fim de semana. Gostaria de discutir uma oportunidade de investimento em seu novo empreendimento. Foi a primeira de 7 ligações que ela receberia naquele dia. 7 investidores. 7 pessoas que a viram enfrentar Adrian. Que a viram manter a dignidade enquanto expunha a corrupção. Que queriam fazer parte do que ela estava construindo. No final da semana, a Westfield Analytics estaria totalmente financiada. Teria escritórios garantidos. Teria funcionários contratados. Não por vingança, por resiliência. 1 mês depois, Elara estava em seu novo escritório. Pequeno, mas profissional. Limpo, mais eficiente. Tudo o que ela precisava. Nada que ela não precisasse. Sua assistente bateu na porta. Tem alguém aqui para vê-la. Ele não tem hora marcada, mas diz que é importante. Quem é? Adrian Kane. Elara pensou em mandá-lo embora. Pensou em pedir a segurança para acompanhá-lo até a saída. Pensou em nunca mais falar com ele. Mas ela estava curiosa. Mande-o entrar. Adrian parecia diferente. Mais velho, de alguma forma. A confiança havia desaparecido. A arrogância havia evaporado. O que restava era apenas um homem que havia perdido tudo por causa de suas próprias escolhas. Não estou aqui para pedir desculpas, disse ele. Ótimo. Eu não acreditaria em você se pedisse. Estou aqui para fazer uma pergunta. Ele sentou-se sem ser convidado. Como você conseguiu? Como você perdeu tudo e ainda encontrou forças para reconstruir? Elara o estudou. Viu uma confusão genuína, uma necessidade genuína de entender. Parei de medir meu valor por coisas externas. Parei de acreditar que meu valor vinha do que eu possuía ou do que eu havia conquistado. Comecei a acreditar que quem eu sou é mais profundo do que as circunstâncias. Isso parece algo tirado de um livro de autoajuda. Parece algo que alguém aprende quando não tem escolha. Quando tudo é tirado e tudo o que resta é quem você realmente é, por baixo de tudo mais. Adrian ficou em silêncio por um longo momento. Perdi o negócio com Harrington. 3 outras parcerias fracassaram. As pessoas estão fazendo perguntas sobre minhas outras aquisições. Minha empresa está sob investigação. Ele riu, mas não havia humor nisso. Estou passando pelo que você passou há 3 anos. E não sei como sobreviver a isso. Elara poderia ter sentido satisfação. Poderia ter gostado do sofrimento dele. Poderia ter dito que ele merecia cada momento de dor. Mas ela passou 3 anos aprendendo que a vingança não cura, que destruir outra pessoa não reconstrói o que você perdeu, que a verdadeira força vem de escolher quem você quer ser, não de punir quem os outros foram. Você sobrevive da mesma forma que qualquer pessoa sobrevive a uma perda. Você para de mentir para si mesmo sobre quem você é. Você encara o que fez. Você decide se quer continuar sendo essa pessoa ou se quer se tornar alguém diferente. É isso? Esse é o seu conselho? Essa é a realidade. Você tem uma escolha agora. Você pode gastar sua energia culpando os outros, culpando as circunstâncias, culpando a mim. Ou você pode gastá-la se tornando alguém de quem não tenha vergonha. Adrian se levantou. Eu te destruí. Você destruiu minha empresa. Você prejudicou minha reputação. Mas você não me destruiu. Ainda estou aqui. Ainda construindo. Ainda seguindo em frente. Ela olhou nos olhos dele. A questão é se você fará o mesmo ou se deixará isso destruí-lo. Ele saiu sem responder. Elara não sabia se ele mudaria. Não sabia se ele poderia.
Não sabia se ele sequer queria. Mas isso não era mais responsabilidade dela. Ela tinha seu próprio futuro para construir. 6 meses depois, a Westfield Analytics tinha 20 funcionários e contratos com 15 grandes clientes. Os Harringtons se tornaram seus maiores investidores. Mark se juntou ao seu conselho consultivo. Victoria a apresentou a 3 outras empresas que buscavam inteligência empresarial ética. Elara estava em frente a uma sala de conferências, fazendo uma apresentação para clientes em potencial. Confiante, competente, completamente ela mesma. Após a apresentação, Catherine Harrington se aproximou dela. Você construiu algo notável. Construí algo real. Isso é mais importante. Ouvi dizer que a empresa do Adrian entrou com pedido de falência na semana passada. Elara assentiu. Ela também tinha ouvido. Não sentiu satisfação. Apenas reconheceu que todos enfrentavam as consequências de suas escolhas. Você se arrepende? Perguntou Catherine. De tê-lo exposto? De ter destruído o negócio dele? Não, mas não por vingança. Porque era verdade. Porque as pessoas mereciam saber com quem estavam fazendo parceria. Porque o silêncio protege as pessoas erradas. Catherine sorriu. Sabe, quando te conheci, pensei que você fosse apenas mais uma cara bonita que Adrian tinha contratado. Eu te subestimei completamente. A maioria das pessoas pensava assim. Eu contava com isso. Foi isso que tornou tudo brilhante. Elara olhou pela janela da sala de conferências para a cidade lá fora, para o mundo que uma vez a rejeitou, para o futuro que ela construiu a partir das ruínas. Ela já havia perdido tudo uma vez, e provou que perder tudo não era o mesmo que ser derrotada, que cair não era o mesmo que falhar, que recomeçar não era o mesmo que desistir. Adrian tentou destruí-la porque a via como concorrência, como uma ameaça, como alguém que precisava ser eliminada. Ele nunca entendeu que a verdadeira força não podia ser eliminada, que o verdadeiro valor não podia ser destruído, que o verdadeiro sucesso vinha de quem você era, não do que você tinha. Ele tirou sua empresa, seu dinheiro, sua reputação, mas ele lhe deu algo mais valioso: a oportunidade de descobrir quem ela era quando tudo mais foi tirado dela. A chance de reconstruir com base na verdade, em vez da aparência. A liberdade de ter sucesso em seus próprios termos, em vez das expectativas de outra pessoa. 3 anos atrás, ela era Elara Westfield, CEO de uma empresa em ascensão. Bem-sucedida, rica, respeitada. Então, ela se tornou ninguém. Apenas mais uma pessoa trabalhando por um salário mínimo. Invisível, esquecida, desprezada. Agora ela era Elara Westfield novamente. Mais diferente, mais forte, mais segura. Não por causa do que ela possuía, por causa de quem ela se tornara. E isso, ela percebeu, valia mais do que qualquer coisa que Adrian Kane já tivesse tirado dela. A história não terminou com a destruição dele. Não terminou com a vingança dela. Terminou com ela em seu próprio escritório, administrando sua própria empresa, vivendo sua própria vida. Terminou com ela vencendo, não por destruí-lo, mas por se recusar a ser destruída. Essa foi a verdadeira vitória, não a vingança. A resiliência, não a punição. O propósito, não a retribuição. Melhorar. E enquanto olhava para a cidade, para o futuro que se espalhava adiante dela, Elara sorriu. Ela havia sobrevivido ao pior. Agora ela estava pronta para o melhor. E se você ficou comigo até o fim, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui.